Olá, eu sou a professora Kaline, professora de História e Geografia, e hoje retornando um pouquinho sobre o assunto Grécia Antiga, né? Nós já falamos um pouco sobre a cidade de Atenas e vamos falar sobre outra cidade muito importante no período, né? Esparta. Então, a cidade de Esparta, ela vai se situar em uma região chamada Peloponeso, né? Na Grécia Peninsular, que é a parte da Grécia que é mais fértil, né? Que tem mais facilidade de plantar artigos diversos. As outras regiões vai se conseguir plantar muito pouco. Por isso que, por exemplo, os espartanos vão conseguir plantar alguns alimentos cítricos, né? Laranja, limão também, maçã, né? São algumas coisas que vai ser mais difícil de conseguir nas outras regiões, certo? Os espartanos, eles vão ser derivados de um povo chamado Dório, que era um povo basicamente guerreiro, né? Por isso, a cultura de Esparta, ela é tão baseada na guerra e no militarismo. É por isso que eles vão ficar muito famosos, né? A gente pode ver, inclusive, na imagem, uma referência com relação a isso, né? A questão da guerra. Os espartanos, eles também vão ser chamados de lacônios, né? Isso vai acontecer por quê? A expressão lacônico tem a ver com fala sucinta. E eles vão aperfeiçoar a arte de falar o que se pensa em poucas palavras. Isso em comparação aos atenienses, que se focam muito no conhecimento, então conversam muito, né, filosofam muito, né, vai ter essa diferença bastante grande. Inclusive, o apelido vai ser dado justamente pelos atenienses, certo? Como eu já falei, assim como o resto da Grécia, vai ser uma região montanhosa, né, mais íngreme, acidentada, mas que vai propiciar que eles tenham um maior número de plantações, ok? Então, falando um pouquinho da sociedade espartana para vocês, né, vai ser uma sociedade militarizada, né, que vai valorizar muito as suas mulheres, os seus idosos, mas que vai praticar uma espécie de eugenia, né? Eles não vão aceitar pessoas e crianças deficientes. Geralmente as crianças deficientes eram literalmente descartadas, elas eram jogadas, né, de um monte. Então, vai ser uma sociedade que vai se focar na obediência, né, cívica, ou seja, obediência ao Estado, acima de tudo, né, seus cidadãos deveriam ter, ok? E aí, nessa sociedade, nós vamos ter uma divisão em 3 classes, né? Vamos ter os esparciatas, que é a classe social, basicamente, dos cidadãos. Os esparciatas vão ser aqueles descendentes diretos dos dórios, né? Vão ter direitos políticos garantidos, certo? Vamos ter os periecos. Os periecos vão ser descendentes diretos dos aqueus. Não vão ser escravos, né? E vão ter lotes de terra. Vão ser aqueles, basicamente, que não têm nenhum direito político, nem podem casar, né, com esparciatas, mas que vão ter suas terras ali, né? Vão poder cultivar e viver por conta própria. Essa classe vai estar sempre sendo vigiada, né, pelos esparciatas. E vamos ter também os ilotas. Os ilotas vão ser uma classe basicamente de escravos do Estado, né, da cidade espartana, em que eles vão ser também descendentes de aqueus, mas ao contrário dos periecos, eles não vão ter conseguido manter pedaços de terra, então eles têm que servir ao Estado, né, realizando uma série de tarefas. A porcentagem de pessoas que vão ser considerados cidadãos esparciatas é bem pequena, como a gente pode ver aqui na imagem, né? 5% apenas da cidade vai se encaixar como pertencente aos esparciatas, 10% aos periecos e 85% vão ser de escravos, né? A gente tem uma diferença aí muito grande, portanto. Com relação à política espartana, né? Esparta, um pouco diferente de Atenas, ela vai ter um sistema basicamente de diarquia. Como assim? Em Atenas também nós vamos ter um sistema de monarquia, que nem eu falei para vocês, né? Que era esses líderes chamados de Basileu. Em Esparta também vai ser um sistema de monarquia, mas vai ser chamado de diarquia,
porque vai existir 2 líderes em vez de um apenas, né? Esses líderes, basicamente, como é na sociedade muito embasada na guerra, então sempre estavam tropas saindo da cidade, né, para guerrear, por diversos motivos. E por que 2 líderes? Para um ficar na cidade, administrando, enquanto o outro ia liderando as tropas para as guerras, né? Basicamente funcionava assim, certo? Porém, essa era uma monarquia que não se tinha plenos poderes, porque nós tínhamos categorias, né, de divisões ali políticas dentro do sistema, certo? Espartano, em que nós vamos ter a gerúncia, a apela e o éforo, né? A gerúncia espartana, ela vai ser composta por um grupo de pessoas mais velhas da cidade, né, acima de 60 anos, um grupo de 28 pessoas que vão ser responsáveis por formular as leis. A gerúncia também vai ser responsável por julgar crimes que os monarcas possam vir a cometer. Então, por mais que teoricamente os monarcas sejam a categoria de liderança mais alta, eles podem ser submetidos aos anciões, né, na gerúncia, caso cometam algum crime. Vão ser julgados e punidos por ela, certo? A ápila vai ser composta por cidadãos de pelo menos 30 anos de idade, né? Ela vai ser responsável por exemplo, votar sobre as leis indicadas, né, criadas pela gerúncia, né? Sendo que, no caso, é importante a gente saber que a gerúncia vai ter poder de veto ali sobre o que a ápila decidir. E também vamos ter o éforo, né? O éforo vai ser um grupo que vai ser eleito, né, através de sorteios, em que as pessoas podem ficar apenas um ano nele, sem direito à reeleição, e cidadãos a partir de 20 anos que podem se candidatar. É importante, gente, eu falo sempre cidadãos, então essas pessoas que vão fazer parte desses grupos são apenas aqueles 5%, certo? Que são compostos pelos esparciatos. Ok? Vamos lá. Então, dando continuidade, aqui a gente tem mais ou menos uma imagem de como se divide, né, o poder político dentro da cidade de Esparta. Que a gente vai ter aqui um sistema de oligarquia também, já que vamos ter um grupo específico no poder, dividido dessas 3 categorias, né, a gerúncia, os éforos, a ápila e também os 2 monarcas, né. Esse grupo vai ser aquele também mais rico. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a educação na cidade de Esparta, né. Os espartanos, assim que nasciam, eles eram realizava-se com os bebês, né, uma vistoria. Os anciões da cidade faziam isso, para ver se a criança não tinha nenhuma imperfeição física. Se ela tivesse alguma imperfeição física, ela era descartada, né, jogada do monte. Caso ela não tivesse, ela ficava até os 7 anos de idade com os cuidados da mãe, e após isso, o Estado assumia a tutela e a educação dessas crianças, seja menino quanto menina, e a gente já vê uma diferença da cidade de Atenas, né? Essas crianças, elas vão receber treinamento principalmente físico, certo? Dos 7 aos 12 anos, vai se aprender aí as meninas, arco e flecha, salto, natação, corrida, dardos, arremesso, né? A educação dela vai se basear principalmente nisso. Os meninos também vão aprender isso, vão aprender também táticas de defesa, de ataque, luta corpo a corpo, né? E quando os meninos completam 12 anos, eles passam por uma prova, né? Nessa prova, basicamente, eles têm que sobreviver numa região de campo, né? Adquirindo o seu próprio alimento. Então, eles podem coletar, podem caçar e podem, inclusive, roubar, né? Se acontecer desses meninos roubassem e fossem pegos, por exemplo, eles seriam punidos, não porque estariam roubando, mas porque estariam sendo pegos no roubo, né? O que significaria para eles uma falha da prova. Depois, esses meninos eram novamente testados aos 17 anos, né? Nessa prova, novamente colocados na região de campo, eles teriam que sair apenas à noite para batalhar.
em que seriam colocados escravos na região, eles teriam que lutar contra esses escravos. Os que saíssem vivos eram os que se tornavam oficialmente, né, soldados da cidade de Esparta, certo? E aí, quando eles se tornavam soldados, eles também recebiam lotes de terras, né? Importante é que nesse momento, que esses rapazes, eles tinham que constituir casamento, certo? Eles poderiam escolher sua esposa até os 30 anos. Se chegassem nos 30 anos e eles não fossem casados, você não poderia ser um soldado solteiro. O próprio Estado se encarregava de escolher a esposa para eles nesse caso, né? E eles ficavam no exército ali até por volta dos 60 anos, quando se aposentavam, e aí poderiam, por exemplo, fazer parte da gerúncia. Com relação às mulheres espartanas, nós temos uma grande diferença das mulheres gregas. As mulheres espartanas eram muito valorizadas, né? Justamente porque elas eram as mães, né? Eram elas que traziam ao mundo os herdeiros espartanos. Então elas recebiam treinamento físico na infância, né? Porque era importante que elas se mantessem com um corpo tão atlético quanto o dos homens, para se manterem saudáveis, certo? Essas mulheres espartanas tinham o direito a participar das reuniões políticas, tinham o direito à propriedade privada, né, a ter seu próprio dinheiro, a sua própria renda. Elas podiam se divorciar. Em caso de divórcio, elas permaneceriam com as suas propriedades e também com o direito aos filhos, certo? Então elas não tinham que ser controladas nem por marido, nem por pai, nem por filho, como acontecia em Atenas, né? Elas podiam sair às ruas e era muito comum que elas fossem chefes de família no sentido de administrar o comércio da família, as plantações da família, porque os homens estavam o tempo todo focados nas guerras e eles passavam muito tempo fora na guerra, então cabia às mulheres a administração dessas coisas na cidade, né? E aí a gente percebe uma grande diferença das mulheres espartanas para as atenienses. Por mais que Esparta focasse mais na educação física e Atenas na educação intelectual, Atenas ainda era muito contrário, né, à autonomia da mulher. Enquanto Esparta, a gente já tem isso colocado de uma maneira que as mulheres tinham muito mais liberdade. Então, gente, por hoje eu vou ficando por aqui, né? Nos próximos vídeos ainda continuaremos falando um pouco mais sobre a cultura, política e sociedade da Grécia Antiga.